Minha saudação a todos, em nome de Jesus. E o estudo desta oportunidade é no livro do Apocalipse, capítulos 21 e 22. Final do livro, portanto. E o tema do nosso estudo é Nova Criação e Novo Céu. Nova Criação e Novo Céu. E o versículo 1 do capítulo 21 vai dizer: e vi novo céu e nova terra. Vi novo céu e nova terra. Muito bem. Ao estudar esta lição, ou ao verificarmos esse estudo, nós conheceremos como será o novo céu e a nova terra e de que modo essa nova criação excederá a já existente, a que temos hoje. Muito bem. Então, irmãos, este texto de capítulos 21 e 22, que são básicos do estudo de hoje, termina com uma antevisão da eternidade. Antevisão da eternidade. E o apóstolo São Paulo, aos Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21, ensina que a criação atual será libertada da corrupção, alcançando finalmente a plenitude máxima para a qual fora criada. Alcançando a plenitude máxima para a qual fora criada. Interessante, essa afirmação do apóstolo São Paulo. E, meus amados, mas o que seria exatamente esse novo céu? Esta é uma incógnita que todos queremos saber, não é? E essa nova terra, como será? Como será? E mais importante ainda, como devemos enxergar, como devemos ver e interpretar estas imagens? Como devemos? Uma cidade descendo do céu? Uma noiva enfeitada para o seu marido? 12 portas? Pedras preciosas? Rio claro como cristal? Certamente João ele usa de metáforas. Usa de metáforas como o próprio Jesus, Jesus, quando falava do céu, ele sempre usava metáforas. Quando não usava parábolas, Porque é impossível você entender coisas espirituais a partir de coisas materiais. É difícil. Não tem como comparar, Então, sabendo disso, Jesus ele usava de metáforas, porque o reino dos céus é semelhante a isso, semelhante àquilo, semelhante a isso, semelhante àquilo. Igualmente, João está fazendo também, para descrever essa nova realidade. Ele está usando símbolos. Símbolos. Quando fala por exemplo, pedras preciosas, está falando de algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Noiva enfeitada para o seu marido. Olha que coisa linda, coisa romântica, Então é precioso observar isto. O rio claro como cristal. Um rio não turbulento, Um rio sem ondas. Águas claras, plácidas, tranquilas. Águas calmas, Além da sua pureza. João quer mostrar um rio de pureza. Não é um rio igual aos que nós temos por aí, Até os peixes estão morrendo. De tão impura que está a água. Não, João quer mostrar a pureza até do rio. Puro como cristal, limpo, claro como cristal. Maravilhoso, Então, meus amados irmãos, é interessante observar isto aí, Interessante. Significa, então, que essa realidade ela será ainda mais gloriosa que o símbolo. Então,
mesmo João usando os símbolos mais relevantes, mais importantes, mais belos, né? Mais ricos, mesmo assim ainda deixou a desejar, porque nada pode ser comparado à Santa Cidade, a Jerusalém Celestial. Nada pode se comparar. Então, amados, concentremos-nos em dois aspectos. O primeiro está na essência e o segundo está na aparência, para entendermos, então, a nova realidade que João descreve. Primeiro, a essência, não é? E segundo, a aparência. Essência. Muito bom. Então, o escritor está se valendo aqui de algo importante, de propriedades essenciais da cidade de Deus. Propriedades essenciais. Vamos ver o versículo 2 ao 10 do capítulo 21. Vamos ver. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus, ou Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, ou passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, ou disse-me mais: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu serei o Deus dele e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que cabe a eles será no lago que arde queimando, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte. Muito bem, meus amados irmãos. Ao explicar, então, o céu, em termos de cidade, pretende-se mostrar que não há nenhum traço de escapismo, né? Ou na visão do céu bíblico, em termos bíblicos, aquilo que o céu descreve. Nada escapa, nada escapa. Cidade remete à consciência, não é? De grupo e também de troca de relações. Cidade é lugar, não é? De pessoas, dinamismo, serviço, não é? Cidade é algo que está sempre na dinâmica, né? Sempre na dinâmica. E é interessante, irmãos, porque a primeira propriedade que João vai usar, que está no capítulo 21, verso 2, parte A, olha só, 21, verso 2, parte A, acompanhe comigo, por favor. A nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. A nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. A cidade santa. A cidade santa. Então a primeira propriedade é a santidade dessa cidade. Ela é uma cidade santa. Cidade santa. Então o céu não é próprio do céu pela sua santidade, não é lugar de extensão da lascívia humana. Não. A
sensualidade não é coisa do céu, é coisa da terra, coisa dos homens, não é? A cobiça, a avareza, o orgulho, não é? Nada disso faz parte do céu, porque lá é um lugar santo. E estas coisas não fazem parte da santidade, nem aqui na terra, quanto mais no céu, não é? Então no céu não existe pecado, afirma a palavra. Isso significa dizer que o principal obstáculo entre nós e Deus, e também entre Deus e nós, e também entre nós e outras pessoas, também, nosso semelhante, né? Nosso próximo, será totalmente removido. Porque o pecado é o que nos afasta de Deus. E muitas das vezes também nos afasta do nosso próximo. Porque nós nunca pecamos isoladamente contra Deus. Alguém acha que pecado é coisa espiritual, tem que pedir perdão a Deus. Tudo bem, é verdade. Mas só que normalmente nós pecamos contra o nosso irmão. Por conseguinte, pecamos contra Deus também. Porque o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso próximo, igualmente a nós, também foi criado por Deus. Então, quando nós pecamos contra o nosso semelhante, estamos atingindo ao nosso Deus. Estamos afrontando o nosso Deus também, não é? É interessante isto aí. Então, meus amados, é importante nós notarmos isto aí, porque ressaltar, não é, que no céu, antes de tudo, não é? É a perfeita santidade. Perfeita santidade. É isto que nos causará maior regozijo e alegria. Aquilo que não é santo não provém e não faz parte do céu. Não provém de lá e não faz parte. Aquele que tentou se corromper no céu foi expulso. Ele tentou se corromper e corromper mais alguém no céu. Foi expulso. Porque lá não pode subsistir o mal, não pode subsistir o pecado. Não pode. Então esta é a verdadeira santidade que precisamos, não é? Atentar para isso, não é? E não é tanto a ausência, não é, das infelicidades desta vida. Não. Não é tanto isso aí. O importante a ressaltar é que no céu, antes de tudo, é a perfeita santidade que nos causará maior regozijo. Maior regozijo e alegria. Não é por termos vencido as lutas desta vida. Não. Não é porque ficamos isentos do pecado ou das infelicidades, vamos dizer assim, deste mundo. Não. É porque lá haverá regozijo e alegria. Regozijo e alegria. E não mais memória das coisas negativas deste mundo. Porque lá estaremos diante, na companhia do nosso Deus, do nosso Criador. Então, meus amados irmãos, uma outra propriedade do céu é a cidade noiva. Né? Cidade noiva. E é interessante, ainda lá no versículo 2, vamos ver? Ainda no versículo 2, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu marido. A cidade era como uma noiva, enfeitada, bonita, adereçada, né? Preparada. Muito bonito isto, não é? Muito bonito. Essa cidade formosa, não é? Muito bonita, coisa linda. Então, irmãos queridos, a grande verdade aqui que podemos ver é que a imagem da noiva é apropriada como símbolo alternativo à cidade, não é? Alternativa à cidade. A noiva do Senhor, nos tempos do Antigo Testamento, era Israel, era o povo de Deus.
eram os israelitas, está no Antigo Testamento. Era a noiva de Deus, né? No Novo Testamento, a noiva de Cristo é a igreja. É a igreja, né? É a igreja. Preparada, como diz o texto, para as núpcias com o Senhor. Preparada para as núpcias, quer dizer, para o encontro do Senhor, do Cordeiro, do Filho de Deus com a sua noiva, a igreja de Cristo, que está preparada para este encontro maravilhoso, né? Uma outra propriedade, meus irmãos, é a habitação de Deus com os homens. A habitação de Deus com os homens. Olha o versículo 3, o que vai nos dizer, algo precioso, né? Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus, ou Deus deles. Deus deles. Maravilhoso isto, não é? Maravilhoso isto. Então, considerando que Deus, ele habitará conosco, não é? E vice-versa, nós também com ele, não é? E que a presença de Deus é alegria, a presença dele já será regozijo, não é? A presença dele será alegria para os salvos. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá tristeza, porque Deus estará presente em todos os momentos. E não haverá motivo para pranto, né? Assim, irmãos, o céu ele vai representar o fim de todo pranto, o fim de toda dor, o fim de todo sofrimento humano. Precioso, não é? Ainda outra propriedade da cidade santa, né, que o Apocalipse vai apontar, está no versículo 5 ao 8, que fala: E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles cabe, ou a parte que lhes cabe, será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte. Meus irmãos queridos, esse texto é precioso, né? Maravilhoso. Para nos dizer que o céu é o lugar onde todas as coisas são colocadas no seu devido lugar. Tudo. Pode parecer, então, à primeira vista, que a ideia, não é, de julgamento e a de céu fiquem em oposição, uma em relação à outra. Mas o julgamento de Deus significa acertar, não é? Definitivamente todas as coisas que estão fora do lugar. Estão fora do lugar. Nós pecamos, nós erramos, nós não seguimos bem a palavra do Senhor, e desse jeito não podemos ir para o céu. Não podemos ir. Nós precisamos ser julgados, precisamos ser perdoados,
para nos tornar, então, dignos da entrada no céu. Então, esse julgamento de Deus é para colocar as coisas em ordem. Então, eu, por exemplo, o Senhor vai ter muito trabalho comigo, né? Eu sou tão errado, erro tanto, falho tanto, né? E o Senhor vai precisar me purificar disso tudo, para que eu possa estar com Ele no céu. Porque no céu não entra pecado. Entra pecador. Arrependido, perdoado, santificado e purificado. Purificado. Então, meus amados irmãos, o julgamento de Deus significa, então, acertar definidamente e definitivamente também todas as coisas que estão fora do lugar para o bem-estar, não é? O bem-estar de todo o reino. Todo o reino. Não é só para mim, não. É de todo aquele que estiver lá e também das coisas que lá existem. É preciso que tudo esteja no seu devido lugar, arrumadinho, não é? Eu fico pensando que é como Jesus fala em São João 14, não é? Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Vejamos que ele não vai fazer lugar, não. Vai construir, não. 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 Ele vai preparar. Certamente botar a casa em ordem para receber os novos hóspedes. Que com certeza seremos você e eu. Amém? Pois é. Então, meus amados irmãos, o segundo ponto nos fala de características visuais da cidade de Deus. Características visuais da cidade de Deus. E a primeira característica é sua luz. Sua luz. Capítulo 25, verso 11, nos fala de algo maravilhoso, né? 25, verso 11. A qual tem a glória de Deus, falando da cidade, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Cristalina. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A sua luz, falando da luz da cidade, desta nova cidade, né? A cidade celestial. Então, amados, a luz, se observarmos lá o princípio do livro de Gênesis, vamos ver que a luz foi a primeira coisa a ser criada, né? Haja luz e houve luz. Diz o primeiro verso lá de Gênesis, princípio, né? Então, assim também a última criação mostra o céu como um lugar inundado de luz, se podemos dizer assim, né? Um lugar pleno de luz, né? Mais do que Paris, né? Paris tem um nome fantasia de Cidade Luz. Cidade Luz. Só que lá tem que botar as lâmpadas, né? Lá tem que botar as lâmpadas. Tem que ter energia, né? Para as lâmpadas clarearem. O céu é diferente, porque lá a luz não depende de fiação, não depende da light e nem depende de lâmpada, porque a luz é o próprio Senhor. Ele é a própria luz. Assim também a última criação, né? Então a primeira começa com luz e a última também. Então, tanto o versículo 23 do capítulo 21, quanto o versículo 5, né, do capítulo 22, vai nos ensinar que entrar no céu quer dizer entrar no reino da luz. Entrar no reino da luz. Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa, né? Então, nos fala a palavra que São Pedro vai nos falar que o Senhor, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz.
E é precioso que o próprio Jesus vai dizer que eu sou a luz. Né? Eu sou a luz do mundo. Se ele é a luz do mundo, de onde ele veio? Veio do céu. Então também ele é a luz do céu. Precioso, não é? Muito precioso isto. Ele então é a luz. Ele é a luz. Ele é a luz. Isso significa então alcançar conhecimento pleno de todas as coisas, não é? E o fim de todas as perplexidades que nos atormentam no presente. Todas, todas, todas. Nós vivemos num mundo de perplexidades, né? Perplexidades. Mas no céu não há isto, porque a luz ela tira qualquer possibilidade de treva, de engano, de dúvida, de esconderijo, de disfarce, de desculpa. Não. A luz, ela é suficiente para expurgar, expulsar, tirar toda e qualquer impureza ou treva, porque lá não há noite. Não há noite. Noite e dia são características deste mundo. Foram criados, né, para o homem. O homem. Então, lá diz Gênesis o quê? Criou o sol para orientar o dia e criou a lua para orientar a noite. São propriedades físicas daqui. Então, precisa do sol, precisa da lua, porque há dia e noite. Mas se no céu não tem dia nem noite, porque lá é uma coisa só, é uma eterna situação, não é? O céu é atemporal, não há contagem de período, não é? Nem de dia, nem de noite. Então é precioso isto aí, né? Precioso porque não carece destas coisas que são necessárias para que as perplexidades ficam aqui. No céu, não. No céu, não. Então, o seu grande e alto muro, não é? É uma outra característica. 21:12 vai nos falar exatamente isto. Cadê? Está aqui. 21:12. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. E junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Muro alto, muro alto, muro alto. Então, irmãos, as muralhas, né, celestiais, as muralhas celestiais falam da segurança eterna. Quando se fala de muro, não quer se falar tanto de divisão, não. Não, está se falando de segurança. Está se falando de segurança. Muro alto, segurança. Segurança eterna para todo aquele que entrou por suas portas. Entrou por suas portas. Então, todo muro tem um portal. Toda muralha tem um portão de entrada. Portão de entrada. Então, essas muralhas aqui estão dando a ideia de uma cidade forte. Uma cidade, no nosso entender físico, material, uma cidade onde o inimigo não tem chance de entrar. Não tem chance de entrar. Né? Agora, no tempo presente, podemos ver a tempestade, né? Ela pode agitar. Mas aqueles que entraram pela porta já estão absolutamente seguros. Seguros no amor de Deus. Seguros. O amor de Deus nos transmite segurança, nos concede segurança. Todo aquele que está abraçado por Jesus, ele pode descansar em paz, porque o Senhor é a sua rocha de libertação, sua rocha de proteção.
E é maravilhoso, porque o Salmo vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, porque a sua justiça é escudo e broquel. Escudo e broquel. Quer dizer, não há dardo inflamado do inimigo que possa atingir o servo de Deus. Porque o Senhor é a sua proteção. Sua proteção. Algo precioso, não é? Assim, em certo sentido, meus irmãos, já estamos no céu. Não é? Estamos no céu. Somos já parte e participantes da nova criação. Da nova criação. O apóstolo São Paulo, escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas. E eis que tudo se tornou novo. Tudo se fez novo. Tudo. Então, ele é uma nova criatura, ele vive em novidade de vida aqui neste mundo e já se remetendo para o céu, sabendo que ele está capacitado a entrar no reino pela porta. Pela porta. A muralha é alta, há o portão, mas nela entrará aquele que estiver capacitado. Capacitado pelo sangue de Jesus Cristo, que é o nosso passaporte celestial. Nosso passaporte celestial. Meus amados irmãos, uma outra propriedade é suas portas e fundamentos. Portas e fundamentos. Versículo 13 e o 14 vão nos dizer isto. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos e do Cordeiro. 12 fundamentos. E em cada fundamento destes, cada pilastra destas, estava lá o nome de cada apóstolo. Muito precioso, não é? Muito precioso isto. Então, amados, os nomes das 12 tribos, escritas nas portas, e o nome dos 12 apóstolos escritos nos 12 fundamentos, são muito significativos ao sugerirem como o céu está repleto da terra. Olha só, tudo isso que nós conhecemos no Velho e no Novo Testamento, tudo isso, também figura no céu. Também figura no céu. Precioso, né? Então a história da terra também está no céu. Também está no céu. O nome das tribos, o nome dos profetas, o nome dos apóstolos, o nome dos servos de Deus, os mártires, tudo isso está lá. Tudo isso está lá no arquivo celestial. E o mais precioso, irmão, é que o seu nome e o meu nome também estão lá no céu. Estão no livro da vida. Estão no livro da vida. E isso é precioso, não é? Sabermos que nós somos humanos, mas ao mesmo tempo cidadãos do reino dos céus. Maravilhoso isto. Maravilhoso. Uma outra propriedade é a sua simetria. Sua simetria. E aqui é interessante que vai usar a figura de um cubo. Um cubo, não é parecido com um dado. E para os gregos, a figura do cubo significava perfeição. Perfeição. Porque de todos os lados
a medida era a mesma. A medida era a mesma. Então significava perfeição. E é provável que se mencione aqui o formato de um quadrado, né? Está se falando do formato de um quadrado, que também tem o mesmo formato do templo de Jerusalém, como também tinha o mesmo formato do tabernáculo que havia antes do templo de Salomão. Tinha também essa medida. Tinha essa medida. Muito precioso, né? Mostrando a ideia de perfeição. A ideia de perfeição. Meus amados, então o sentido deste grande número, né? Aqui fala 2.500 quilômetros, muita coisa, né? Então o sentido deste número tão grande se refere à expansão do reino de Deus, que abrange, então, tudo. Tudo. O irmão já ouviu falar que o campo é o mundo? O campo é o mundo? Pois é. O reino de Deus não tem limite. O reino de Deus não tem limite. Ele começa no céu e termina na terra. E onde é que está o limite da terra, não é? Está certo que ela é medida em quilômetros. Mas onde está o final dela? Qualquer parte que você for representa o reino de Deus. Porque tudo pertence. Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Por direito de criação. Por direito de criação. Se ele criou, ele é o dono. Se ele criou, ele é o dono. Precioso, né? Então a sua beleza deslumbrante é outra característica. Sua beleza deslumbrante. 21, 19 e 22, nós vamos ler o quê? O que diz? Os alicerces da muralha estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso. Crisopraso. Bonito nome, hein? E o 11º de jacinto. E por último, o 12º, ou 12º, de ametista. De ametista. Os 12 portões são 12 pérolas. E cada um desses portões é feito de uma só pérola. Meu Pai do céu. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. O santuário é o Senhor. Santuário da ideia de local, da ideia de dimensão, da ideia de medida, né? Da ideia física. Ideia física. Mas no céu não tem nada disso. No céu não há nada disso. Não há. O santuário lá é o Senhor. É Ele. No templo de Salomão ele estava no santuário, através representado pela arca, a arca do concerto. O Senhor estava no santuário. Mas no céu não tem o santuário. O céu não tem um templo. Então o Senhor abrange, não é? Engloba todo o espaço sideral, espaço celeste. Maravilhoso, né? Algo maravilhoso. Então, amados, essa visão, ela aponta para a preciosidade, né,
para a beleza, para a pureza perpétuas do povo que constitui a Igreja de Deus, do qual você e eu somos participantes. Desse corpo, desse povo, dessa igreja. Não é? Então a Bíblia ensina que nós somos este templo de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 9, ele vai dizer que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. E também a noiva, a qual ele veste com beleza insuperável. Nós somos o templo de Deus. A noiva, que é a sua igreja, não é? É o templo de Deus. Quando está falando aqui na noiva, quando está falando aqui da igreja, não está falando do templo, da casa, do edifício. Não. Está falando do templo pessoa. Você e eu. Você e eu. Então, ao mesmo tempo que ele diz que nós somos templo de Deus, falando individualmente, você e eu, ele diz que a igreja também é o templo de Deus. A igreja, grupo de salvos, né? O grupo de salvos. Então, amados, sua relação com as nações, ou com os povos, sua relação. Então, os versículos 23 ao 27 vão nos falar dessa relação. E esses versículos, eles vão reproduzir a substância de Isaías, né? 60, 3 a 11, que vai falar desta mesma situação. Os habitantes da nova terra serão pessoas de todas as nações. Então, quando fala aqui de nações, não está dizendo que o Brasil, Estados Unidos, né, o México, Argentina, Japão, não. Está falando aqui dos salvos destas nações. Os salvos destas nações. Né? Então está falando aqui da igreja triunfante, aquela igreja composta de todos os salvos. Salvos do Brasil, salvos da Argentina, salvos do Japão, salvos do Egito, salvos de todas as nações. E não apenas os viventes, não, mas também daqueles que já morreram. Daqueles que já morreram. Da igreja primitiva, por exemplo, lá de Jerusalém. Os santos apóstolos, discípulos que morreram martirizados, ou por morte natural, não importa, desde Adão até hoje. Todos aqueles que morreram em Cristo fazem parte da igreja triunfante. E estes, o Senhor Jesus virá buscar. Após a ressurreição, vai levá-los para si, para habitar esta cidade de luz, essa cidade maravilhosa. Então, meus amados irmãos, todas essas nações, esses grupos, né, daqui e dali, viverão em total harmonia. Total harmonia. Porque todos são lavados e redimidos pelo mesmo sangue, pelo sangue de Jesus. Todos têm o seu nome escrito no livro da vida. Todo aquele lavado pelo sangue de Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida. Além disso, tudo aquilo, meus amados irmãos, tudo aquilo que é verdadeiramente bom e bonito aqui, vai desaparecer lá. Porque todas as coisas daqui são coisas físicas. Deus concedeu ao homem para a sua existência física, humana. Mas, quando a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo vai nos assegurar de que nós seremos ressuscitados com um novo corpo,
Um novo corpo significa que esse novo corpo é o corpo celeste. É aquele que habitará no céu. Habitará no céu. Então, esse novo corpo que nós receberemos, ele não vai levar essa roupa que está aqui, esses óculos, ele não vai levar essa miopia que tenho, nada disso. Então, esse novo corpo, ele também existirá no céu com tudo novo, diferente daqui da terra, diferente daqui. Então, meus amados, por último, as 7 características falam das fontes saudáveis. Né? Fontes saudáveis. Fontes saudáveis. E nesse trecho do capítulo 22, versículo 1 a 5, nós temos um sumário de doutrinas bíblicas da criação. É a regeneração, não é? A regeneração de todas as coisas. Regenerar, quer dizer, é renovar, não é? Renovar. E, finalmente, o céu nos coloca em contato com as fontes abundantes, né? Abundantes e curativas, de força, saúde e de deleite também, em contraste com o paraíso original, né? Paraíso original, as coisas não subsistiram. A beleza, né? A saúde, o deleite, a força não subsistiram. Ficaram para trás. Mas, diz o versículo 3 de Apocalipse 22, que nunca mais haverá qualquer maldição. A maldição do Éden não subsistirá na eternidade, no céu. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus amados ouvintes, de todas as promessas e imagens, né, gloriosas, nossa realização suprema é que está no versículo 4. Contemplarão a face do Senhor. O que homem algum humano pôde fazer. Privilégio de ver a Deus. E diz um belo hino do cantor cristão que nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Nem Adão. Neste mundo, nenhum ser humano jamais pôde ver a face de Deus. É o que afirma a palavra, né? Mas os moradores do céu, diz o texto, poderão olhar o rosto de Deus, porque são santos. São santos. Pode haver realização maior? Não pode, né? Não pode. Não pode. Então, amados, ver a face do nosso Deus e viver com Ele eternamente é um privilégio que só Jesus pode conceder aos homens. Só Jesus. Só Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você, meu amado irmão, desde agora e para sempre. Amém.